Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. A vida nem sempre é fácil, né? Agora imagine como foi para o Senhor Jesus. E o rei Davi foi um tipo de Cristo, ou seja, uma figura de Cristo, e a sua vida tinha um propósito de apontar para aquele que viria para nos salvar. Nós estamos no Salmo 62, agora, versículo 3 e 4, que dizem assim: Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Bem, veja que Davi estava ciente de que estava cercado de pessoas hipócritas, ou seja, que havia entre aqueles que estavam próximos, aqueles que se achegavam com uma boa aparência, todavia eles tinham o propósito de derribar Davi, tomar o que é dele. Um dos personagens que terminou por fazer isso foi o próprio filho, né? O Absalão. Ele, à primeira vista, vinha se aproximando como se tudo estivesse bem, mas no final das contas não era bem isso. Tanto que, segundo Samuel, capítulo 15, nos conta o texto que Absalão ia à porta da cidade, por onde passava todo homem, e então se aproximava de cada um deles, dizendo: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Então, assim ia cativando as pessoas para que elas, começando a se sentir atraídas pelas propostas dele, aprovassem, apoiassem quando ele procurasse tomar o trono de seu próprio pai. Pessoas, então, que se aproximam com mentira. Davi experimentou. Davi foi um instrumento de Deus para apontar para Jesus. Quando a gente lê a história de Davi, muito do seu sofrimento nos remete a Cristo. E esse é um dos caráteres do sofrimento de Davi que também nos remete ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, durante seus anos de ministério, vivenciou bastante a hipocrisia do povo judeu daquela geração, principalmente da liderança. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes, que dentre eles muitos eram saduceus. Tanto que, em um momento, em Mateus 22, o texto nos mostra como eles tentavam derrubar Jesus com a maior cara de pau. Diz assim o texto, Mateus 22, versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Veja, estão maquinando mal. Estão maquinando derrubar Jesus, destruir Jesus, matar Jesus, prender Jesus. Eles querem fazer alguma coisa má para Jesus. Estão maquinando mal. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhes. Então, eles chamaram algumas pessoas, maquinaram mal e mandaram a Jesus para eles conseguirem pegar Jesus em alguma palavra. E veja como é que esses homens que estavam tentando pegar Jesus em alguma palavra se aproximam dele. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, ou em outras palavras, Jesus sabendo que eles eram hipócritas, que eles estavam mentindo, olha as qualidades, sabemos que és verdadeiro, eles chamam Jesus de mestre, diz que ele ensina o caminho de Deus e que não olha para a aparência. Poxa, um homem só de qualidade, tudo que eles estavam dizendo não era do coração, era uma hipocrisia. Eles queriam pegar Jesus. Isso já nos ensina que a gente deve ter um cuidado. A gente não pode estar sempre acreditando em tudo e em todos de todos os jeitos. É claro que
Uma das coisas que deveria acontecer é que dentro da igreja isso não deveria estar presente de forma alguma. Todavia, infelizmente acontece. Está aqui. Jesus está entre judeus, que era a igreja daquela época, e infelizmente o que acontece é exatamente isso aqui. Pessoas tentando pegar Jesus, maquinando mal. Por quê? Porque tinham inveja dele, porque ele não falava como eles falavam, não concordava com eles e assim por diante. Então, Jesus vivenciou. O ponto que nós inicialmente queremos abordar é que o texto de Davi nos remete a Cristo. O sofrimento de Davi nos remete ao Senhor Jesus. Isso deve fazer a gente lembrar que a nossa vida tem um instrumento, apontar para Cristo, conduzir as pessoas para Cristo. Davi, até no seu sofrimento, apontou para Cristo, conduziu as pessoas a Cristo. Lembre-se disso. Deus pode usar você para conduzir pessoas a Jesus, de forma que você deve estar sempre disposto a ser esse instrumento e se alegrar nisso, porque se você se alegra em ser um instrumento para conduzir pessoas a Jesus, isso é bênção. Isso agrada a Deus e isso você fará com alegria. Mas uma segunda coisa que nós devemos pensar é: não seja assim. Não alimente a hipocrisia no seio cristão. Não deixe que isso aconteça entre aqueles que fazem parte da igreja visível do Senhor Jesus. Deve haver apenas a verdade. As pessoas estão se acostumando, e nós temos visto isso, à hipocrisia, à mentira. Maquinam o mal para derrubar os indesejados e se relacionam com um sorriso sempre fingido e aparente. Isso não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. Então, quando você perceber que há pessoas hipócritas, mentirosas, que maquinam o mal, fingem gostar de umas pessoas e não gostam, e estabelecem no seio da igreja um relacionamento hipócrita e mentiroso, exorte aquela pessoa. Fale para ela, deixe de ser hipócrita. Você está sendo igual aos fariseus. Você está sendo como os inimigos da cruz de Cristo. Isso não agrada a Deus. Jesus sofreu os danos disso. E lá na frente, Paulo adverte para que na igreja não aconteça isso. Romanos capítulo 12, Paulo nos fala no versículo de número 9: o amor seja sem hipocrisia. Ou seja, entre os cristãos, todo relacionamento cristão deve ser verdadeiro. Portanto, lute contra a hipocrisia dentro do ambiente cristão. Aquelas pessoas que acham que dá para viver um relacionamento não só superficial, mas mentiroso. E então isso contamina o corpo. Contamina de tal modo que as pessoas começam a se acostumar não só com a superficialidade, mas pior, com a hipocrisia. Lute contra isso. Lembre-se que Jesus foi alvo dessa hipocrisia, foram inimigos de Cristo, e isso, portanto, não agrada a Deus. Então ajude a combater esse tipo de mal no seio da igreja. E você, seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Diga às pessoas, não é ofendê-las, mas é dizer a verdade. Quando você tiver que exortá-las, exorte. Quando você tiver que consolá-las, console. Quando você tiver que dizer para elas que algo não está bom, diga. Tudo, como nos diz a Escritura, fale de acordo com a palavra de Deus. Se você estiver sempre falando de acordo com a palavra de Deus, a verdade, portanto, você estará fazendo o que é bom. Mesmo que a pessoa não goste. Eu não gostei. Ela falou que eu fiz algo de errado e eu não gostei dela ter dito. Eu preferia que ela fizesse fingido em vez de ter dito a verdade. Então, mesmo que aconteça isso, você estará agradando a Deus. Tanto é que Paulo diz, olha, eu sempre fui verdadeiro com vocês, quando ele se refere à igreja de Tessalônica. Paulo diz assim no capítulo 2: a nossa exortação não procede de engano, veja, sem hipocrisia, sem mentira, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Então, para estabelecer um relacionamentos verdadeiros dentro da igreja, você precisa contribuir
e lutar contra todo relacionamento hipócrita. Lembrando que eles são tão nocivos que Jesus foi pego, foi perseguido por meio desse tipo de relacionamento. Vamos então orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado pela tua palavra, que nos ensina a verdade. Ajuda-nos a aplicar para que a tua igreja seja purificada e tenhamos relacionamentos verdadeiros, em que, ó Deus, do congregado aos pastores, possamos ver que sorrisos não são falsos, não são mentirosos, que as palavras não são hipócritas, que não há intentos malignos no coração, ó Deus, nem inveja, não há maldade, antes amor sem hipocrisia. Ajude-nos, ó Deus, eu te peço, corrija os hipócritas, corrija aqueles que estão, ó Deus, alimentando no seio da igreja relacionamentos fingidos, mentirosos, maus, até mesmo, Senhor Deus, relacionamentos que maquinam o mal, relacionamentos malignos, para que a tua igreja seja purificada e assim o amor dentro dela seja sem hipocrisia. E sendo um amor sem hipocrisia, a tua igreja será de grande deleite para todos. Que o Senhor nos ajude. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.